Amadeu, ainda é um clima de tensão. Na manhã de hoje, alguns familiares voltaram à casa de custódia na tentativa de buscar informações. Famílias nervosas ainda com a falta de notícias. Enquanto isso, os órgãos de proteção dos direitos humanos se preocupam com a integridade física desses detentos. Há uma preocupação também da situação se agravar em função da greve dos agentes penitenciários. Por outro lado, a Secretaria da Justiça trabalha para tentar reorganizar a unidade prisional. Essas imagens a que a TV Cidade Verde teve acesso revelam cenário de destruição após a rebelião dessa segunda-feira. Enquanto bombeiros tentavam controlar o incêndio, colchões já haviam sido consumidos pelas chamas em meio a tijolos dos buracos abertos em vários muros dos pavilhões. Nada restou. Do lado de fora da casa de custódia, parentes continuavam aflitos, sem notícias na manhã de hoje. Saí daqui 1h da tarde, mas não tive notícia nenhuma dele. E hoje? Hoje também não. Segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários, hoje existem 876 presos na casa de custódia, aproximadamente 160% a mais do que a capacidade. Se a situação já era considerada grave, agora há o risco de um colapso, já que com a destruição do pavilhão H, os mais de 100 presos que estavam no local tiveram que ser redistribuídos em outros pavilhões. Um dos grandes questionamentos neste momento é onde colocar tantos detentos, mantendo a segurança. A superlotação atinge todo o sistema prisional do Piauí. O último estudo, realizado em 2014 pelo Ministério da Justiça, apontava um total de 2.757 presos no estado, quando a capacidade era de apenas 1.718 presos. Déficit de vagas superior a 60% e taxa de ocupação que chegava a 188% no estado. A OAB demonstra preocupação. O pavilhão H foi um pavilhão onde ficou desocupado posteriormente, sem nenhum detento. Ou seja, eles foram alocados, foram colocados em outro pavilhão. Logicamente, que um pavilhão inteiro sendo colocado dentro de outro pavilhão, o que é que a gente vai imaginar? Já um local desse que já é superlotado, um local desse que já é propício a termos doenças. São pessoas que chegam sãs, são pessoas que saem com todos os tipos de doença. Porque, na verdade, o nosso sistema carcerário é isso. É uma coisa que não traz resultado, não traz voto. E as pessoas são jogadas lá como bichos, como animais, como ratos. A fragilidade aumenta com a continuidade da greve do Simpojusp. Embora a Justiça tenha decretado a ilegalidade ainda ontem, no primeiro dia do movimento. Apesar da redução de vagas na penitenciária depois da rebelião, os agentes são contra a possibilidade de transferência de detentos. Transferir o problema de uma unidade para outra. 12 presos por si só, serem envolvidos na casa de custódia, não justifica. Tem como sim a casa de custódia tomar de conta desses 12 detentos. Porque se essa transferência, se ela vier a ocorrer, vai apenas transferir o problema para outra unidade e uma outra unidade vai correr o risco de sofrer rebelião e ser colocada no chão, como ocorreu ontem aqui na casa de custódia. São presos provisórios que atingem mais de 60% de todos os detentos do estado. É a quarta maior taxa do país. O Piauí só está atrás da Bahia, com 65%, do Maranhão, com 66% e de Sergipe, com 73%. A Corregedoria do Tribunal de Justiça acompanha a situação. Para esse juiz auxiliar, além da integridade física dos detentos, o mais preocupante agora é a soltura de presos provisórios, impedidos de ir às audiências. Com a greve, os agentes não transportam os presos até o fórum e, consequentemente, dá em excesso de prazo e podem ocorrer solturas por conta disso. Problema por cima do outro, um problema por cima do outro. E a Gorete, a sua matéria trouxe imagens que são impressionantes. Pode pôr no ar de novo, Ney? Esse pavilhão H, que lá foi onde aconteceu o início de tudo, o estopim de tudo, que eles tentaram fugir deste pavilhão H, e aí quando foram contidos, iniciaram na sequência a rebelião. Pode pôr das imagens, Ney? Que eles, rapaz, arrebentaram tudo lá. As celas, as grades, colchões. Olha aí, ó, imagens obtidas pela Gorete, pela nossa equipe, pela produção.
Olha como é que ficou a situação e imagine o prejuízo financeiro para você recuperar tudo isso, os banheiros, as camas, os colchões queimados, as grades arrebentadas, enfim, triste demais a gente ver isso. E quero saber de você o seguinte, Gorete, é claro que são 100 os que se abrigavam aí neste pavilhão, foram transferidos, distribuídos entre os outros pavilhões, o que torna ainda mais perigosa esta superlotação. Agora, os 12 que são responsáveis por incitar, por promover a rebelião, que são os líderes desse movimento de ontem, os 12... Amadeu, eles ainda continuam, sim, na casa de custódia. Por enquanto, a Secretaria da Justiça não fala em transferência. Eles estão nesse processo de reorganização da casa, de contagem dos detentos também, para daí se tomar outras providências. A gente está aqui com o diretor da Unidade de Administração Penitenciária, o Fagner Martins, que pode trazer mais informações. Ele já me antecipava que existe também um pavilhão na casa de custódia que é destinado à visita íntima. Como as visitas estão temporariamente suspensas em função de toda essa situação provocada pela rebelião, esse pavilhão também recebeu presos. Como é que vocês estão trabalhando para reorganizar e para garantir o mínimo de segurança, já que a casa de custódia teve um pavilhão com mais de 100, que alocava mais de 100 presos, completamente destruído? Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Na verdade, a segurança está sendo prioridade nesse primeiro momento. Estamos fazendo esse saldo do que foi destruído, na verdade, bem como a contagem e reorganização dos presos nessas celas. A Casa de Custódia tem um pavilhão, atualmente, que é adaptado para as visitas íntimas, que é o pavilhão G. Ele foi, no primeiro momento, utilizado para receber esses presos do pavilhão H. De certa forma, com esse pavilhão, deu esse suporte a primeiro momento. Além disso, claro que outros foram redistribuídos. A Secretaria está avaliando toda essa situação, que foram muitas grades, paredes quebradas, acessos danificados. De imediato, desde ontem, durante a contenção do fato, a Secretaria já estava trabalhando logisticamente para ir suprindo essas lacunas, né? E estamos trabalhando primeiro para efetivar essa organização dentro da unidade. As forças de segurança da Polícia Militar, elas continuam lá no local para tentar reforçar todo esse aparato? Continuam. Não só na casa de custódia, mas nas outras unidades devido a essa situação de greve. Lá na casa de custódia tem mais de 40 profissionais de segurança a mais, dentro das forças do Comando de Missões Especiais do CME da Polícia Militar, dando esse suporte, sob a coordenação do Coronel Gomes, bem como a Diretoria de Inteligência e Proteção Externa, ajudando nesse sentido, de garantir a segurança imediata perante essa situação. O Amadeu questionava a respeito desses 12 presos, que seriam os líderes desse movimento que culminou com a rebelião. Qual que é a providência nesse momento em relação a eles, onde eles estão também? Amadeu, a situação é de cautela. Estamos, primeiro, nos organizando. Tem esse posicionamento do sindicato contra qualquer tipo de transferência. Estamos dialogando nesse sentido. De toda forma, esses internos estão monitorados pela gerência da unidade e todas as forças de segurança. E, por enquanto, não temos nenhuma situação mais agravada, né? A gente está trabalhando nesse diálogo para que nada aconteça nas proporções de ontem. Vou convidar o diretor para acompanhar também os dados que a gente tem atualizados, Amadeu, a respeito da reportagem. A gente colocava alguns dados em relação ao sistema prisional. A Secretaria da Justiça, há pouco, atualizou para a gente, já que aqueles dados eram de 2014. E hoje, portanto, o que nós temos de raio-x, digamos assim, do sistema penitenciário no estado do Piauí é de 15 unidades, contando aí uma unidade no regime aberto, que é a Casa de Albergados, também contando com o hospital presente. A capacidade total hoje é de 2.230 presos, mas o sistema abriga atualmente 3.756. O que isso significa? O déficit no ano passado, que era de 64%, hoje, na verdade, subiu um pouco, são 68% de déficit de vagas. Em relação a gente vê aí, em relação aos presos provisórios, capacidade total
1.900 vagas, atualmente 2.364 presos provisórios no estado do Piauí. A gente colocava, de acordo com aqueles dados do Ministério da Justiça, de que 64% dos detentos do estado eram presos provisórios. Hoje, felizmente, baixou um pouco e isso chega a 59% aproximadamente. Só na casa de custódia são 333 a capacidade, enquanto hoje há 873 presos e agora nessa situação de destruição. A gente colocava aqui já algumas providências que estão sendo adotadas de forma emergencial, mas a gente observa que, embora a casa de detenção de autos tenha sido aberta, o cenário, infelizmente, não mudou muito do sistema prisional. A médio prazo, que providências já estão sendo tomadas nesse aspecto? Gorete, na verdade já tivemos só no ano de 2015 a detenção de Campo Maior, a central de triagem. Nessas duas unidades a curto prazo já serão disponibilizadas 260 vagas, cerca de 260. Paralelo a isso também, trabalhando através de um convênio com o Departamento Penitenciário Nacional na construção da cadeia pública de autos, está em fase de finalização do processo licitatório, unidade para preso provisório. Então, essa unidade em si vai dar um suporte maior para a casa de custódia nessa situação, consequentemente dando suporte para as demais, que hoje em dia são a válvula de escape hoje para a casa de custódia. Nas situações de grande lotação, temos que nos prover dessas outras unidades, inclusive do interior. Então, paralelo a isso também, estamos trabalhando no intuito de evitar, inclusive, algumas prisões, como o fato da expansão do sistema de monitoramento eletrônico, bem como outras medidas alternativas à prisão. Estamos dialogando nesse sentido para evitar essa situação. No sistema de monitoramento eletrônico, por exemplo, tivemos um crescimento de 400% durante o ano. Saímos de uma situação em que em janeiro era 51 monitorados, hoje estamos com cerca de 260 monitorados. Então foi um crescimento significativo diante dessa situação. Quero agradecer então ao Fagner Martins, ele que é diretor da Unidade de Administração Penitenciária do Estado do Piauí. Amadeu.